Dízimo e oferta, e agora vamos para a palavra. Então, como ainda tem a ceia e tem a prestação de contas, então vamos para a palavra. Hoje vamos com um título, para quem gosta de título, Deixando Deus no Controle, o segredo de Jesus para viver em paz. A pergunta, que eu gosto sempre de começar com pergunta, é o seguinte: quantas vezes nós, eu vou me incluir nisso, tá? Quantas vezes a gente pega o celular, o telemóvel, e verifica a meteorologia para a gente poder ou ir trabalhar, ou poder estudar, ou poder ir passear? Quantas vezes? Muitas vezes, não é? E muitas vezes dessa, a meteorologia acaba errando. A gente pega o guarda-chuva, coloca a capa de chuva na mala, na mochila, e quando sai, o dia inteiro faz sol. Ou vice-versa. Nos preparamos todo para um dia ensolarado e de repente vem um vento fresquinho e de repente começa a chuva. E quantas vezes a gente faz planilhas? Quem gosta de Excel vai no computador. Eu muitas vezes pego agora, tenho bloco de notas no celular e faço planilhas, contas, os cálculos de quanto eu vou ter ali de uma gordurinha no final do mês. Quantas vezes a gente não faz isso? Não é verdade? Claro que fazemos. Isso daí a gente acaba tendo as nossas batalhas diárias para a gente controlar. O nosso íntimo, ele quer ser o controlador, ele quer ter esse momento de ser o mestre em todas as circunstâncias da vida. Só que a busca desse interesse, desse controle todo, muitas vezes, é uma fonte chamada ansiedade. É uma palavrinha que a gente acha que é só agora no século XXI que ela existe, mas ela existe desde o passado, desde o Antigo Oriente, lá no primeiro século, principalmente a gente vê essa palavra aparecendo muitas vezes. E a palavra ansiedade ou ansiedade, ela é tão sufocante que ela nos traz uma exaustão física, emocional e muitas vezes espiritual. A gente fica esgotado e aquilo que a gente acha que podemos gerir, ele é ingerível. Então tem um prefixo ali de negação, não conseguimos gerir. E aí você fica assim: André, mas e se eu tiver mais controle da minha vida, do meu trabalho, das minhas finanças, da minha saúde? Eu vejo na Bíblia que o problema ou a solução não é você ter mais controle. Porque quanto mais controle você tem, menos você confia naquele que tem todo o controle. Então a inversão é muito grande. Então nessa situação eu vou pegar um sermão muito conhecido, que é o Sermão da Montanha, que Jesus ele traz um diagnóstico, ele traz uma evidência e traz uma cura para essa inquietação chamada ansiedade. E eu falo de ansiedade com muita propriedade porque eu sou uma pessoa ansiosa. E não é por falta de fé, mas é porque é um sentimento, é uma doença. Então a gente tem que ser tratado pelo aquele que tem todo o controle e que tem todo o poder para tratar. E aí eu quero, Maria, que você abra em Mateus capítulo 6, vai ser do versículo 25 ao 34, tá? A minha versão você já sabe, Nova Almeida atualizada. Você fica à vontade na sua versão, não tem problema nenhum. Eu gosto dessa. Mateus, capítulo 6, versículo do 25 ao 34, já está aqui? Ok, então vamos lá. Por isso digo a vocês, isso palavras de Jesus, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Versículo 26. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou vamos colocar no século 21, 1 minuto ao curso da sua vida? Versículo 28. E por que se preocupam com o que vão vestir?
Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Versículo 29. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Versículo 31. Portanto, não se preocupe dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, versículo 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Versículo 34. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Uma passagem lindíssima, mas muito difícil de engolir. E para você ter ideia, de uma forma bem rápida, o contexto, como eu sempre faço, o contexto histórico e cultural desse sermão da montanha, Jesus, ele está pregando, mas ele não está pregando somente para pessoas cultas, letradas, pessoas do alto clero, ou do alto poder do Império Romano, ou da parte eclesiástica judaica. Não. Jesus está pregando na sua maior totalidade para pessoas que são pescadores, agricultores, artesãos, pessoas que viviam abaixo do Império Romano. Então, quando ele vivia abaixo do Império Romano, o imposto que era colocado era muito alto, era algo exorbitante, era esmagador. Então, para essas pessoas, trazia uma preocupação muito grande, porque eles tinham que trabalhar, às vezes, o dobro ou até o triplo do que eles trabalhavam, para poder pagar esses impostos. Além dos impostos para o Império Romano, tinha um grande problema dos publicanos, que eram mais ou menos, vou colocar de uma forma mais fácil para a gente entender, era como se fossem os contabilistas, os contadores. Nada contra os contabilistas e contadores, mas é aquelas pessoas que, além de cobrar o imposto do império, ele colocava um pouquinho mais para ele ter algo um pouco mais de conforto para sua família. Então essas pessoas, eles não tinham um receio superficial, era uma realidade diária. E a gente observa isso na hora que Pedro fala para o próprio Senhor: Senhor, ficamos a noite toda pescando. Ou quer dizer, tentando pescar. Então, nessa situação, você vê que um pescador, ele estava preocupado em pagar os seus impostos. Ele não estava ali querendo ser um grande empresário, ele queria pagar imposto e poder comer. Então, nessa situação esmagadora dessa realidade, Jesus, ele mostra, ou esse cenário da ansiedade é mostrado por Jesus. E Jesus, ele vai proferir um dos ensinamentos para mim mais revolucionários, mais mudando a concepção da sociedade, tirando toda a segurança que as pessoas colocavam em comida, bebida e vestimenta, e ele coloca, mudando de uma forma, como eu falei, um ensinamento revolucionário, colocando toda a confiança e esperança num Deus que está nos céus. Então a gente vai ver no ponto 1, como eu gosto de separar dos meus pontos, a gente vai do versículo 25 ao 27, tá? Então no ponto 1, o nome vai ser o diagnóstico de Jesus. Como assim o diagnóstico de Jesus, André? Jesus, ele observa algo que está acontecendo com aquela população, com aquele povo que está escutando a mensagem dele. E aí ele vê o seguinte: dentro desse diagnóstico ele vê algo chamado preocupação, que ele coloca junto, um atrelado chamado ansiedade. Então Jesus vê o seguinte: olha, o diagnóstico que eu tiro para vocês, povo que está me escutando, é que a preocupação, a ansiedade é algo inútil, não dá para resolver. Como assim?
vamos lá, versículo 25 ao 27, tá? Aí você vai de 2 em 2, por favor. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Aí eu vou pular já para o 27. Quem de vocês, por mais se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Muitas vezes a gente fica preocupado somente, como essas pessoas, somente com a situação de comer e beber. O que eu vou pagar na segunda-feira? Quais são os comprovativos que eu tenho? Os boletos, como a gente fala no Brasil, os boletos que eu tenho que pagar, tudo que eu tenho que pagar. E alguns já deixam até no débito automático para não ter problema. Só que Jesus, ele faz a pergunta crucial que a gente tem que se segurar. A gente tem que estudar ela. É o quê? Quem de vocês, qual de vocês pode acrescentar 1 minuto, um côvado ao curso da sua vida? Essa é a pergunta que ele está fazendo para mim, para você no século 21, mas fez lá no primeiro século. E automaticamente nós, isso está no versículo 27, quando a gente faz essa pergunta, ou lê essa pergunta, você automaticamente, como aquelas pessoas do primeiro século, ela vai responder o seguinte: claro, ninguém. Ninguém consegue acrescentar nada. Não tem como. Eu não sei se, como eu sempre falo, eu não sei se eu passar por aquela porta eu vou estar vivo. Eu não sei se daqui a 1 minuto vai vir um tsunami, eu não sei se vai vir um furacão, mas o próprio Senhor sabe. Mas a grande situação é que a preocupação não vai resolver o problema. É isso que Jesus está mostrando para todo mundo. Olha, vocês estão se preocupando o que vão beber, o que vão comer, o que vai vestir, o que vocês estão se preocupando, isso não vai resolver o problema, não é solução. Isso já, o nome já está especificado, é problema. É uma carga que você está trazendo ou está levando todos os dias na sua vida. Você vai gastar a energia de hoje, domingo, já pensando no problema da segunda. Então você vai gastar a energia de hoje, que pode ficar com a sua família. Você vai gastar a energia da segunda-feira e vai chegar no trabalho. Ai, eu estou cansado. Eu não aguento mais. Que dia, segunda-feira amaldiçoada. Por que existe segunda-feira? É o que eu mais escuto no meu trabalho. E aí, nessa situação, por que você gastou essa energia toda de domingo e segunda? Porque você está preocupado. Você está ansioso. Você está achando que vai alterar o dia de amanhã. E não vai. Então, Jesus está falando, olha, não se preocupa. Não faça isso. É a mesma coisa, pensa comigo. Quem dirige? Aí você pega, você tem um compromisso, seja familiar, seja do trabalho, seja do estudo, seja entrevista de trabalho, o que for. Você pega seu carro e você sai. Ou eu estou saindo 30 minutos antes, mas na ponte 25 de abril aconteceu um acidente que todo mundo sabe que sempre acontece alguma coisa lá. E aí você pega um congestionamento de Almada até a ponte 25 de abril, eu já fiquei ali como Uber mais de 3 horas parado com o cliente. Adianta eu buzinar? Adianta eu gritar? Adianta ficar olhando para o telemóvel, para o relógio, para alguma coisa? De 30 em 30 segundos, vai alterar alguma coisa? Não vai alterar em nada. Só vai roubar o quê? A minha paz e a sua paz. A gente vai ficar extremamente agitado e não resolve nada. E aí você vai pensar comigo, André, e aí, como eu posso praticar isso daqui? O que Jesus falou, esse diagnóstico que a preocupação, a ansiedade não resolve o dia de amanhã. Primeira coisa é fazer a pergunta de Jesus. A minha preocupação tem o poder de resolver esta situação? Tem o poder de resolver a situação? A resposta é bíblica e, ao mesmo tempo, você já sabe que está no seu coração. Vai ser um grande não. Não tem como resolver este problema.
Então a lógica de Cristo, ele desarmou as pessoas do primeiro século e ao mesmo tempo essa pergunta ela desarma as paredes da nossa vida, que muitas vezes é a controladora, é a que quer controlar, é o que fazer, é o que quer defender sobre tudo. E aí você fala assim, e como eu vou fazer então? O que eu faço? A segunda aplicação prática é o seguinte: saber a raiz do controle. Você tem que perguntar para você. Quando Jesus faz o diagnóstico que tem uma preocupação, ansiedade, você e eu temos que olhar para dentro de nós, e não é somente na ceia do Senhor, mas em todos os momentos a gente tem que olhar para dentro de nós e falar assim: o que eu estou tentando controlar? Nesse exato momento, nessa situação, o que eu estou tentando controlar? Porque na hora que você faz a primeira pergunta, faz a segunda pergunta, você já está reconhecendo que você não tem poder, como eu também não tenho poder. E não é pirlim-pim-pim, em nome de Jesus faz isso, em nome de Jesus acontece isso. Não é assim. A gente tem que ter o reconhecimento que tem alguém soberano, alguém poderoso que está olhando para nós. Então, quando a gente faz a segunda pergunta, a gente está em processo de quê? De rendição. É mostrar que nós somos fracos, nós somos limitados, não temos poder de resolver o dia de amanhã. E aí você vai falar assim: André, então se a preocupação é inútil, qual é a evidência concreta, palpável, que podemos basear nossa confiança? Aí Jesus vem, que é o ponto 2. A evidência de Deus. Como assim a evidência de Deus? Jesus, ele muda o sentido de tudo. Ele muda o contexto, ele dá uma reviravolta tão grande que você, uma pessoa que é ansiosa, exemplo eu, você quer logo resolver o problema. Jesus, eu quero resolver o problema. Como é? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que consertar? Não é assim? Só que Jesus não faz isso no Sermão da Montanha. Ele entra no versículo 28, Mari, coloca para aqui atrás, por favor. Ele entra falando do cuidado de Deus na criação. Você vai falar: Jesus, me desculpe falar isso, o Senhor é Senhor, o Senhor é Salvador, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor tem toda a glória, o Senhor tem toda a autoridade, como está em Mateus, só que isso é loucura. O Senhor está falando de cuidado na criação. Olha o versículo 28. Ele falou de preocupação, ansiedade. Ele entra no versículo 28 assim: e por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Ele está falando dos lírios. No 29 agora, tá? Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, a relva do campo, que hoje existe e amanhã ela é lançada na fornalha, no forno, ela é queimada, ela arde, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Até aí. Você está vendo que Jesus, ele apresenta uma solução para a minha preocupação, para a minha ansiedade e para a sua preocupação, sua ansiedade. Qual é a solução, André? Confiar no caráter de Deus. André, que loucura! Ele não falou aqui, falou sim senhor e sim senhora. Confiar no caráter de Deus. Porque Jesus aqui é como se tivesse, todo mundo exalta Picasso, né, e tantos outros, é como se ele pegasse aquela louça, aquele quadro, pegasse um monte de pincel e começasse a pintar a relva, o lírio, o sol, e tivesse pintando. E nesse contexto, ele fala o seguinte: eles não acumulam riqueza, eles não planeiam ou não planejam o futuro, mas Deus, o Criador, cuida deles com atenção extremamente detalhada, um cuidado magnífico.
é um cuidado. Deus cuida deles. O argumento de Jesus é tão profundo que ele começa do menor para o maior. Preste atenção, ele está falando de relva. O que a gente pisa, não dá valor, que Jesus falou, hoje ela vive, amanhã ela vai para o fogo. Eu estou começando do menor. Se ele cuida do menor, por que não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé, que são a imagem e semelhança de mim? Eu criei vocês a minha imagem e semelhança. Olha que profundo quando Jesus fala isso, a nossa cabeça muda. Você fala, opa, o que eu estou fazendo? Porque eu estou preocupado. Você imagina, tem um evangelista muito conhecido, George Miller. Ele cuidou de mais ou menos 5 orfanatos em Bristol, na Inglaterra, e ele tinha mais ou menos uns 10 mil órfãos. E nesse cuidado, além dos orfanatos, ele teve 117 escolas e vai tantas outras coisas. E George Miller teve uma vez que, pequeno almoço, o café da manhã que a gente chama no Brasil, você sabe como é criança. Criança não é como a gente que segura, vamos segurar mais um pouquinho, tá com fome? Segura mais um pouquinho. Criança começa a chorar, começa a ficar nervosa, começa a ficar tensa, né? A gente aprende isso com a Inês. A Inês trabalha todo dia com criança. E aí ele manda todo mundo sentar, sentem nas cadeiras. E ele, para você ter ideia, os orfanatos dele, ele nunca pediu um dinheiro, não pediu nada. Era sempre confiando na providência de Deus. Só que naquele dia parecia a nossa arrecadação, na época, né, na altura, vazia. Eles não tinham o que comer, não tinha pão, não tinha leite, não tinha nada. Ele pediu para todas aquelas crianças sentarem e falou o seguinte: vamos orar a Deus, que Deus vai providenciar o pequeno almoço, o café da manhã. Gente, você imagina, vamos colocar, século XXI, diretor de uma escola, de um infantário, de orfanato, seja o nome que for, cuidando de não sei quantas crianças, e naquela hora você abre a arrecadação, não tem nada, vai no frigorífico, não tem nada, e você fala, o que eu faço agora? Vou tirar do meu bolso, mas eu não tenho dinheiro para pagar para todas essas crianças, o que eu faço? Esse homem fala, senta todo mundo, vamos orar a Deus, que Deus vai providenciar. O relato que tem na biografia dele, ele orou. Quando acabou de orar, alguns minutos depois, vem o padeiro, bate na porta do orfanato e fala, senhor Jorge, tem os pães que sobraram que eu não consegui vender tudo, o senhor precisa deles? Preciso. Daqui a pouco bate o leiteiro, bate na porta. Abre a porta. Olha, tem um leite aqui que sobrou, já passei por todas as fazendas, todas as vivendas, não tem nada. O senhor quer? Claro. Você vê o seguinte, a confiança de um homem que não tinha esperança humana, que não sabia o que ele estava cuidando mais ou menos de 10 mil crianças. Você imagina tanta criança chorando, e ele só fala, vamos orar e vamos confiar na providência de Deus. E aí a pergunta que eu faço, a gente confia tanto nessa providência de Deus? Por isso que aí Jesus ele vem com um diagnóstico de novo. Como assim um diagnóstico, André? Você não terminou? Não, porque ele usa um final no versículo 30, ele fala assim, homens de pequena fé. Opa! Homens de pequena fé? Homens de pequena fé? O que isso significa? Que diagnóstico é esse? O que Jesus quer falar conosco? Parece um insulto, parece que Jesus está brigando, parece que Jesus está sendo incisivo. Não. Aqui esse diagnóstico é um diagnóstico de amor, de graça, de misericórdia e bondade de Jesus. Quando ele vê assim, ele não está falando para pessoas sem fé.
Ele está falando para pessoas que viram milagres dele, que viram sinais e prodígios, que acompanhavam ele como discípulo, mas principalmente como amigo. E ele está vendo assim: vocês são meus seguidores. Eu quero falar mais ou menos para vocês. Eu sei que não está aqui na Bíblia, eu vou parafrasear, vou deixar mais bonitinho. É mais ou menos assim: meus amigos, a vossa fé é extremamente real, é palpável, mas ainda é pequena. Eu não estou mostrando para vocês o cuidado do Pai Nosso que está no céu. Eu não estou mostrando para vocês que Ele cuida da relva, dos lírios do campo, que é pequenininha, coisa que você queima, arde, você não dá valor para aquilo. Mas Ele cuida de vocês todos os dias. Jesus, quando Ele fala esse diagnóstico, sabe o que Ele está falando? André, você está com sintoma. A ansiedade. A doença é a pequena fé. Você tem um sintoma de uma doença, que é a ansiedade, preocupação, e a doença é a pequena fé. Você, quando vê isso daí, você se aprofunda, você fala: meu Deus! Então quer dizer que a ansiedade, a preocupação é um alarme que eu estou doente? Sim, claro. Claro que é. É isso que ele está linkando. Jesus está linkando. Olha, você não escutou o que eu falei? Deus, Pai, que está no céu, Ele cuida dos lírios, cuida das aves. Nem Salomão se vestiu tão bonito. Você está preocupado com o que vai beber, o que vai comer, o que vai vestir? Eu não estou explicando tudo para você e você ainda está duvidando. E ele está mostrando o seguinte: a cura não é a gente controlar ainda mais a nossa vida. A cura é a gente confiar, se alimentar da nossa fé em Jesus Cristo. É um sentido muito doido, que por isso que eu falei que é um ensinamento muito revolucionário, onde Jesus ele desarma. Não tem, se a pessoa quiser aprender, ele desarma todas as nossas defesas e ele entra com um poder gracioso, amoroso, para nos trazer vida. E aí você vê assim: André, mas como eu posso praticar isso daí? Primeira coisa, usa a criação para alimentar sua fé. Se a Bíblia não está te alimentando como deveria alimentar, usa a criação. Quando eu morava no Brasil, a gente morava no último andar e a gente tinha, na parte de trás, tinha uma vivenda bem grande que tinha muitas árvores bonitas, lindas, com muitas árvores frutíferas, e vinha lá tucanos, papagaios, mico-leão. Então tinham vários animais naquela fauna e flora ali. Então, naquela situação, muitas vezes, quando eu sentia que a minha fé estava desfalecendo, estava ficando pequena a fé, eu ia para a janela, abria e ficava olhando, escutava aquele som daqueles animais e ficava olhando para aquelas árvores. Eu falava assim, aí via aquele miquinho andando para lá, aí pegava, comia. Aí eu falava assim: Deus, o Senhor cuida de todos eles, cuida do seu filho também. O Senhor é poderoso demais, o Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso, mas um Deus tão pessoal, que o Senhor cuida daquele mico, daquele tucano, daquele papagaio. O Senhor cuida de mim. E muitas vezes eu sentia aquela presença graciosa, amorosa, que enchia meu coração de paz, e automaticamente aquela ansiedade, aquela preocupação desaparecia. E muitas vezes eu faço isso hoje. Pego minha família, não é só para passear, mas muitas vezes eu pego o carro, mas está gastando gasóleo, não me interessa, eu vou lá na Rábida e vou subindo, e quando eu desço e vejo aquele mar, aquele rio, aquela coisa tão bela, aquele sol quando bate ali na superfície do mar, daquele rio, e faz aquela luz, aquele brilho, eu falo: Senhor, Tu é grande demais, Senhor.
E eu nem olho muito porque a Lona fica preocupada eu bater o carro, mas eu quero olhar porque eu quero ver a beleza da glória de Deus. Então, nessa situação, tá difícil, às vezes a Bíblia é complicada. Olha para a criação. Olha, você vai ver o poder de Deus, vai ver a glória de Deus. Ele vai mudar você, vai mudar o seu eu. E aí você também, na hora que você viu a criação, não ora para Deus resolver, olha, tira, Senhor, eu estou aqui ajoelhado, tira todos os meus problemas. Não é isso. Na verdade, a oração nossa tem que ser assim: Senhor, aumenta a minha fé para eu poder confiar mais em Ti dentro desse problema. Dá um sentido totalmente diferente quando a gente fala, tira o problema. Parece que nós somos crianças mimadas, birrentas, que a gente se joga no chão e fala, eu não aguento mais, eu não sei o que, e eu quero que resolva logo. Não é assim a vida cristã. A vida cristã é você confiar ainda mais num Deus invisível. É confiar nessa voz que muitas vezes a gente não escuta, mas a gente sabe que está dentro de nós. E aí você fala assim, André, se Deus cuida de tudo com tanta perfeição, com tanta beleza, qual é a única coisa que Ele pede para a gente fazer? Ele pede. Claro que Ele pede. Óbvio que Ele pede. Para a gente fazer algo. E o ponto 3. Fiquem calmos, já estou terminando aqui. Ponto 3. É a ordem de Cristo. Maria, versículo 33 e 34, tá? Jesus dá uma ordem. E essa ordem é uma prioridade objetiva, direta e conclusiva e certa para a vida. Ele fala lá, versículo 33, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Esse, portanto, não se preocupem, ele está dando uma ordem. Ponham, não se preocupem, não vejam, não observem, não fica pensando nas coisas lá da frente. Jesus, ele entra nesse clímax do versículo 33 e 34, sabe o que ele está fazendo? Reordenando o que é fundamental, o que é prioridade para a minha vida e para a sua vida. Quer dizer, para a vida de todo ser humano. Porque quando a gente busca, quando a gente está preocupado, ansioso, a gente busca o que eles estavam buscando, que é pagar as contas, comida, roupa, bebida, o teto, né, onde morar e tantas outras coisas. Então, Jesus está falando o seguinte, olha, eu vou reordenar. André, eu vou mostrar para você que quando você procura essas coisas são o centro de tudo que está no seu coração. Eles, na verdade, são o seu Deus. É o que você busca. E eu estou reordenando. Por isso que o Sermão da Montanha, ele é tão profundo. Porque na hora que ele mostra a inversão do que é o reino de Deus, aí você fica maluco, porque está lá no versículo, mas busquem, ele está dando ordem, busca, vai lá, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Acabou. Então aqui, ele está falando o seguinte, vamos fazer uma troca graciosa? Aí eu vou falar, como André, claro, Senhor Jesus, vamos fazer essa troca? Eu te dou uma promessa revolucionária. É uma promessa. Como assim? Eu vou te dar prioridade na sua vida. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Quando você, André, buscar o meu reino e a minha justiça, automaticamente o Deus Pai, o Criador de todas as coisas, ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar da sua necessidade. Então não busque as necessidades do mundo, que isso daí deixa com Deus.
O pão nosso de cada dia, deixa com Deus. Se você, tudo bem, aí eu abro um parênteses na pregação. Se você quer um pudim, se você quer um bacalhau com natas, quer uma sapateira, você quer algo a mais do que o pão nosso de cada dia, então aí você sim, se preocupe muito do que você vai fazer todos os dias na sua vida. Então você vai ser o centro da sua vida, vai ser o dinheiro, vai ser a comida, vai ser a bebida, a vestimenta e todas as outras coisas, menos o reino de Deus e menos a justiça dele. Mas se você buscar, como eu falei, a história de George Miller e tantos outros grandes pessoas, que você não precisa ser grande, mas pessoas que buscavam Deus primeiramente, você vai ver completamente Deus cuidando de todas essas pessoas com o necessário do dia. Com o necessário. Tá? André, e aplicação prática? Primeira coisa, comece o dia com o reino. Normalmente a gente começa o dia com o scroll do Instagram, do TikTok, do Facebook, e YouTube e tantas outras coisas. Começa o reino, começa o dia com o reino. Senhor Jesus, que o teu reino esteja no meu coração agora. Para o dedo um pouquinho, fecha seus olhos. Como eu sempre falo, começa ali 20 segundos. Se você não consegue orar por 30 minutos, 1 hora, isso não é pecado, isso não é errado. Mas o errado é a gente parar de orar, parar de conversar com o nosso Deus. Então começa com 20, 30 segundos. Nenhuma criança começa a correr do nada. Ela começa andando um pouquinho e cai. Ela anda mais 3, 4 passadas, cai. Daqui a pouco ela está andando. Bicicleta é a mesma coisa e assim por diante. Então começa devagar. Cada dia uma vitória. Aí 30 segundos, 35, 40 segundos e vai assim até você chegar um dia que você já está 1 hora orando. Mas começa devagar, mas começa com o reino, orando, chamando o reino para você, para sua família, para sua igreja, para todas as pessoas que estão circundando você e aquelas pessoas que estão longe de você também, e até para os seus inimigos também, que toque o coração de cada um deles. Essa é a virtude do reino, é graça. E aí você começou o dia bem, o reino de Deus dentro de mim, operando sinais e prodígios, quer dizer, não é só resolver o meu problema, mas transformando a minha mente, meu coração, a minha alma, transformando para que eu possa me dedicar ao Senhor em prioridade e eu sabendo, confiando totalmente que Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida das aves do céu, Ele vai cuidar dos seus filhos e filhas e Ele não vai falar homens de pequena ou mulheres de pequena fé, Ele vai falar, é isso que eu quero, que deixa que o resto está comigo. E aí você vai assim, eu tomo a decisão do reino. Então essa decisão de não ser mais, acrescentar tipo, isso daqui é mais uma ajuda. Não, o reino é reino. Ele reflete o melhor, o perfeito de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Então nessa situação a gente fica lá pensando, opa, é muito complicado. Eu sei que é complicado. Eu sei que a situação é difícil. Mas para a gente concluir, a nossa descoberta nesses poucos versículos é o quê? Que a preocupação, essa ansiedade, essa luta diária, ela é inútil, ela é desnecessária, ela revela uma falta de confiança no nosso Pai Celestial. Então a gente descobriu isso daí. E aí o que eu faço? A gente vai para o caminho para a paz. A gente vai para lá. E a paz, não é, como eu falei, não é controlar mais, mas é confiar mais no nosso Deus. É reordenar a prioridade. Primeiro Deus, o reino de Deus e sua justiça. E as outras coisas Ele vai acrescentar. Tirar o trono do nosso coração, né? Essa situação de estarmos sentados no trono. Eu sou dono da minha vida, eu dirijo a minha vida, eu faço o que eu quero. A gente não faz nada que a gente quer. A gente acha que faz, mas na verdade, quando a gente acha que faz, nós somos mais prisioneiros das nossas escolhas. E eu falo a verdade, quando eu
coloca o trono para quem tem que ser o trono, que é Jesus Cristo, alivia, acalma. E aí Jesus, ele faz aquele convite tão especial para abdicarmos, esquecermos um pouco, abra mão desse controle todo, confia nesse sustento do universo, da palavra, que é Ele próprio. E aí a pergunta final para a gente ir para a ceia do Senhor. A gente faz muitas perguntas, mas uma que sempre aparece na minha mente e muitas vezes no meu coração, e é que eu tento repelir ao máximo: como posso resolver todos os meus problemas? Essa pergunta é o que mais aparece. E eu escuto isso muito, e muitas vezes que eu vou aconselhar essa pergunta: como posso resolver todos os meus problemas? Só que a pergunta verdadeira não é essa. A pergunta verdadeira para encontrar a paz, que excede todo entendimento, para que a gente possa ficar tranquilo, para amanhã, segunda-feira, entrar bem, entrar 100%, entrar com o Senhor Jesus, entrar confiante, entrar sabendo que a vitória é dele. Você está pronto para deixar o verdadeiro rei assumir o controle da sua vida? Essa pergunta é dolorosa, porque nem todo mundo está capaz ou preparado para deixar. E aí eu te convido a fechar os olhos agora e convide com esse rei, esse verdadeiro rei, esse dono desse trono, desse toda autoridade, todo poder, toda glória. Conversa com ele agora. Ele está pronto para ouvir. Ele não está pronto para colocar um dedo direcionado a você, para colocar os seus pontos negativos, colocar você para baixo, depressivo, angustiado. Não. Ele quer mostrar que você é filho e filha de Deus. Ele quer mostrar que nós somos amigos e amigas de Deus. Ele quer mostrar que na cruz do Calvário existe a reconciliação com Deus Pai. Nós éramos inimigos, agora nós somos amigos. Mas temos que nos posicionar, temos que nos colocar na posição certa. Onde devemos estar? Como senhores ou como servos? Como amigos ou como inimigos? Como pessoas com fé que confia ou com pessoas com pequena fé? Senhor, muito obrigado, meu Pai, por todo o culto. Agora vamos para a ceia do Senhor. E muito obrigado por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Por tudo que o Senhor fez, porque o Senhor tira essa tentativa de sermos soberanos, sermos extremamente autossuficientes. São palavras extremamente bonitas para essa sociedade, mas não são bonitas nem bíblicas, porque não somos autossuficientes. Não somos soberanos de nada, nós somos simplesmente seres humanos, de carne e osso. E se somos de carne e osso, nós temos limitações, nós somos finitos. Então precisamos de um Deus infinito que nos dê vida, que nos dê amor, que nos dê graça, que nos dê bondade, que nos sustente com o poder da tua criação, da tua majestade, da tua glória. Então, Senhor, eu te peço, se em algum momento no meu coração, no coração dos nossos irmãos que estão aqui, ou de repente assistindo na internet, tiver algum trono, algo que tira a sua soberania, o seu controle, o seu poder, a sua autoridade, Senhor, com teu amor, tua graça, com a tua misericórdia e bondade, muda o nosso coração, muda a nossa mente. Tira isso das nossas vidas, porque isso não é bíblico. E que possamos sim deitar no seu colo e falar: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Tudo, tudo, tudo. Agora é tudo. É a parte física, é a parte emocional, é a parte espiritual, é tudo. E está nas tuas mãos.
Eu não consigo saber colocar 1 segundo, 1 minuto na minha vida, acrescentar nada, mas tu pode acrescentar até anos na minha vida. Então, Senhor, me ajuda a vencer cada dia, porque cada dia tem o seu mal, mas eu sei que eu tenho um Deus gracioso, um Deus cheio de paz, infinita paz, que pode encher meu coração, pode encher minha mente, e que eu possa vencer todos os dias a minha preocupação, vencer todos os dias a minha ansiedade. Muito obrigado, Senhor. É assim a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, meu Pai.